Pessoal, mestre nacional Wesley Silva aqui novamente com vocês. Vamos analisar hoje a oitava rodada do Candidatos. Então, nós estamos agora na primeira rodada da volta, né? Podemos assim dizer. Esse torneio que é um torneio ida e volta. Então, os jogadores eles enfrentam os mesmos oponentes com as brancas e depois com as pretas, né? Hoje, então, a primeira rodada do retorno, podemos dizer assim. Então nós vamos ter chance de ver alguns desempates, né? Algumas revanches, algumas vinganças, podemos assim dizer. E a primeira partida, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês, nós vamos ver Anish Giri vencendo Pragnananda. Essa partida vai com spoiler mesmo, porque todo mundo acha que o Anish Giri é um jogador que só empata, né? Então eu vou dar esse spoiler aí para vocês que ele venceu, para que a gente já tenha um pouquinho mais de emoção, né? Então, aqui ele começou a partida com lance D4. O Pragnananda jogou cavalo F6. Então veio C4, E6. Cavalo F3. Veio D5. E aqui, depois de cavalo C3 e D toma C4, nós estamos aqui no gambito da dama declinado, né? Variante dos 3 cavalos. Que pode transpor ainda para outras coisas, né? Assim, é uma linha super jogável. Aqui ele joga com lance E4. Então veio B5. A ideia do B5 não é nem segurar esse peão a mais, porque muitas vezes esse peão vai acabar caindo, por exemplo, agora. Inclusive dá para tomar em B5, é uma linha super possível. Mas as pretas tomariam E4, né? Por exemplo, o cavalo toma B5, o cavalo toma E4. E seguiria essa posição, por exemplo, uma linha como dama A4, aí C6, aí tira o cavalo, troca. E seguiria uma posição desse tipo, né? Aqui o computador, por exemplo, sugere jogar bispo A6, segurando o peão de C4, mas aí dá para tomar. Toma. E a gente já estaria caminhando já para uma posição muito igual, com bastante chance de empatar, eu diria, inclusive. Então aqui, após B5, o Anish Giri aqui, ele joga o lance E5, atacando o cavalo. Então o cavalo vem para D5. E agora ele toma. A ideia do Pragnananda agora, então, já que não tem mais a ideia de tomar em E4, era segurar o peão de C4 com o lance cavalo B6. Esse lance segura o peão de C4. Mas as brancas vão jogar aqui bispo E2, então vem bispo E7, roque, A4, com a ideia de tentar expulsar esse cavalo para tentar tomar o peão. Então aqui as negras jogam bispo A6, o cavalo volta para A3, pressionando também o peão de C4. Então vem o C5. Assim que ataca o cavalo D5, bispo toma C4, dama por A5. Aí vem o cavalo para C2, atacando a dama com a torre. Dama B6, toma em D5, peão toma, torre A1. E aqui ele joga bispo B7 para Pragnananda. Essa posição, o computador ele dá uma vantagem de quase um ponto, porque as brancas aqui elas têm uma vantagem de espaço, tem algumas possibilidades um tanto quanto remotas de ataques aqui. Por exemplo, agora, um lance poderia ser jogar cavalo E3 para tentar usar a casa ali de F5. Que alguns chamam essa casa aqui de oficina do Kasparov, quando o cavalo chega em F5. Porque o Kasparov já ganhou inúmeras partidas com esse tema, de jogar um cavalo em F5 ou em F4, né, que seria respectivo, caso ele estivesse com as pretas, e atacar, né? Então o computador ele vê essa ideia de pressão ali através da casa do F5, esse espaço que o peão de E ele está fornecendo aqui para as brancas. E o computador, pessoal, gosta muito da questão de espaço. Se vocês botarem, por exemplo, a defesa índia do rei no computador, ele provavelmente, na imensa maioria das posições, ele vai preferir o branco. Na imensa maioria das posições, ele vai preferir o branco porque ele gosta muito de espaço. Então eu diria que essa é uma área que o ser humano ainda não consegue dominar. Essa questão de o espaço ser tão importante assim. Muitas vezes a gente joga linhas como o porco-espinho, a própria Índia do Rei, e a gente muitas vezes se sente muito bem, porque a gente tem oportunidade de fazer ataques, né? Coisas desse tipo. E o computador, ele sempre prefere as brancas, assim, ele não gosta nem um pouco desses tipos de defesa, porque ele gosta muito do espaço. Então aqui veio bispo G5, bispo toma, cavalo toma, H6,
O Guiri aqui, aproveitando que tem um tempo aqui que ele pode usar para atacar a dama, então ele joga D por C5. Esse lance enfraquece um pouco o peão de D5. Então ele joga esse lance primeiro, para depois ele poder usar a casa também de D4 aqui para o cavalo. Esse cavalo aqui, a setinha aqui ficou errada. O cavalo aqui vai poder ir para D4 depois. Então aqui vem dama toma C5, ele volta o cavalo para F3, cavalo C6, e aí ele usa a casa D4 para um dos cavalos defendido pelo outro cavalo. Então aqui o Pragnananda joga cavalo toma D4, cavalo toma D4, ele joga aqui bispo C8, e após dama D2 e torre B8, o computador continua preferindo as brancas por causa agora desse bloqueio aqui ao peão de D5 e é esse peão que pode ser avançado em algum momento. Nós vamos ver que esse também é um tema que vai acontecer na partida. Aqui o Anish Giri joga torre C1, torre de E para C1 aqui atacando a dama, vem dama para B6, ele joga B3. Esse peão agora está completamente protegido pelo cavalo de D4. Também bispo D7, H3 aqui, dando um arzinho pro rei. Quem nunca levou mate na oitava, né, que atira a primeira pedra, então já vem H3 para evitar possíveis dores de cabeça no futuro. Então torre de F para C8, ele joga aqui torre D1, torre C5, rei H2, tirando de possíveis temas, podendo jogar um F4 em algum momento sem ter que se preocupar com essa diagonal. Então aqui veio A5, F4, a ideia dele, por isso que ele tirou o rei para H2. Então veio F6, torre E1, aí vem a torre para E8, torre E2 para dobrar na coluna. Então peão toma. Dama C7, cravando o peão, então defende com a torre de A. Veio A4, querendo algum tipo de contra-jogo aqui na ala da dama. Então vem B tomar 4, bispo tomar 4, rei H1. E esse lance, nós estamos vendo o Giri jogando com o rei, né? Pra lá, pra cá, né? Esse rei H1 aqui é pra tirar a cravada, né? Então aqui vem dama F7. E esse é o momento chave. Pragnananda aqui joga esse dama F7, que o computador ele dá como interrogação. E daqui pra frente o Anish Giri vai jogar de forma brutal, assim. Daqui pra frente o Pragnananda não vai ter chance. Esse dama F7 foi o único lance que o Giri vai permitir o Pragnananda fazer de erro. Daqui pra frente ele não vai ter mais nem oportunidade de errar. Então aqui vem E6, que ataca a dama vem para G6, aqui torre F2. Agora a ideia é usar esse peão combinado com a torre, combinado ideias de E7 com torre F8 ou torre F7. A posição é muito difícil agora de jogar para as pretas. Então aqui vem torre C4 atacando o cavalo, torre F4 defende, ao mesmo tempo que possibilita ideias também de torre G4. A posição está ficando cada vez mais difícil. Então aqui vem H5, impedindo a ideia do torre G4 que poderia ser jogado. Então aqui vem dama F2, bispo C2, tentando trazer o bispo para defesa, tentando usar essa casa, tentando bloquear na casa F5, coisas desse sentido. Então E7, esse lance é um lance muito forte, muito forte. Porque, por exemplo, isso aqui, torre por E7, não pode, porque a torre está defendendo o peão. Então agora a casa F8 vai virar um alvo também das peças brancas. Então aqui vem bispo E4, tentando bloquear a ação da torre sobre o peão de E7 para poder tomar. Só que o Giri aqui já vai finalizar a partida. Brancas jogam e ganham. Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar o que fazer, esse é o momento para pensar. Pessoal, espero que vocês tenham pausado o vídeo, tenham pensado o que fazer. Aqui o Giri vai imortalizar o Pragnananda. Brancas jogam e ganham. Então aqui, torre F8 check. Esse lance obriga o rei a sair, porque se jogasse torre por F8, peão toma, né? Faria outra dama, então já era. E após rei H2, rei H7, né, na verdade, aqui tem outro lance muito forte, que é torre por E8. O que esse lance faz? Esse lance vai obrigar a dama a deixar de defender o bispo. Então agora, após dama por torre, vem mais um lance muito forte. Torre por E4. Brilhante. Esse lance acaba com as esperanças das pretas. Agora nós podemos ver que tem que tomar. Não tem outro lance, né, para fazer. Poderia jogar torre cheque, mas aí se joga torre cheque, simplesmente a torre volta para E1 e aí você tem uma peça a menos aqui com as pretas, né? Então tem que tomar, senão vai perder uma peça.
E após D toma E4, dama F5 cheque, o Pragnananda abandona. Nós podemos ver que aqui não tem lance para fazer. Por exemplo, se joga Rei H8 ou Rei G8, vamos dizer que Rei H8, dama F8 aqui, você aproveitando da dama alinhada com o rei, vai ganhar a partida, porque dama por dama, peão toma, fazendo outra dama, acabou o jogo. Se Rei H6, tem dama E6 que toma a torre também, peça a mais aqui para as brancas. Se Rei G8, tem novamente dama E6 aqui, poderia ser dama D5 também. E aí, por exemplo, contra um lance como dama F7, simplesmente faz dama, né? Então já era também. Então o único lance seria jogar G6 aqui. Mas após G6 e dama F8, a posição está completamente acabada. Não tem o que fazer. Tá atacando a dama e a posição está completamente perdida. Por exemplo, se toma aqui agora, tomaria promovendo. E se joga um lance como torcer 8, tentando segurar, simplesmente agora o cavalo é 6. E esse tema de checkmate em G7 aqui também faz com que as pretas tenham que abandonar. Não tem o que fazer aqui. Aqui o computador, por exemplo, diz que tem que tomar mesmo. E após F toma E8 aqui fazendo outra dama, tem que tomar. Toma. E acabou, né, pessoal? Aqui uma peça a mais para as brancas. A posição está completamente perdida. Vamos ver também aqui a partida entre Nakamura e Fabiano Caruana. Essa partida aqui que é uma revanche. O Nakamura aqui que perdeu para o Caruana na ida. Agora ele vai ter a chance de fazer a revanche. É muito interessante, inclusive, o fato dos dois jogadores estarem jogando pelos Estados Unidos, que eles sempre colocam os jogadores do mesmo país para se enfrentar logo nos primeiros rodadas. Por isso que eles se enfrentaram na rodada 1 e agora eles estão se enfrentando na rodada 8. Isso é para evitar qualquer tipo de burburinho acerca de um jogador ajudando o outro, né? Então eles já colocam logo os jogadores logo no começo, porque é um momento em que você não tem nem noção de como que o campeonato vai caminhar. Então, por exemplo, na primeira rodada, não faria nenhum sentido um tentar ajudar o outro sem saber o que aconteceria dali para frente, né? Mesma coisa aqui. Estamos na 8ª rodada, então ainda faltam 7 rodadas. Levando em conta que essa é a 8ª rodada, faltam 6 ainda, né? Então, assim, com essa seriam 7, né? Então, depois dessa rodada, ainda faltam 6 rodadas. Então, assim, seria loucura da parte de um dos dois tentar ajudar um ao outro, sabendo que o torneio ainda tem metade praticamente pela frente, né? Então eles já colocam isso para evitar qualquer tipo de burburinho. Então aqui o Nakamura joga C4, o Caruana joga C5, então vem cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4, e aqui cavalo F6, cavalo C3, E6, bispo F4. Esse aqui é um lance que parece perder uma peça, pessoal, mas não perde, né? Se é 5 aqui, simplesmente o cavalo toma, atacar a dama, e após tomar aqui, aí a gente pode ver que poderia tomar qualquer um dos peões, né? Que é possível tomar qualquer um dos peões. Provavelmente tomaria com o peão de D. E aqui, simplesmente o bispo toma. Ou poderia até mesmo trocar as damas primeiro. E depois tomar o peão. Então, assim, ainda tem ideia de roque, assim, é uma posição super vantajosa para as brancas. Então, o F4 não leva garfo, né? Essa seria uma preocupação que às vezes as pessoas vão ver esse vídeo, teria, né? Não tá levando garfo? Não tá levando garfo. Então aqui jogou D5. Então veio o peão toma. Tomou de cavalo. Cavalo toma C6. B toma C6. E ele voltou o bispo para D2. A ideia de voltar o bispo é evitar que as pretas possam quebrar a estrutura também. Uma leve vantagem que dá as brancas é devido à estrutura dos dois peões aqui de A e de C das pretas. Então se a gente deixa que o cavalo seja trocado aqui, a estrutura ficaria igual também. Então por isso que ele joga o bispo D2 evitando. Então vem bispo B4, dama A4. Esse lance também já foi jogado várias vezes. Mas o Caruana aqui vai jogar um lance bem interessante. Ele joga A5. A ideia do A5 é o seguinte, né? Porque, por exemplo, aqui, se joga agora cavalo toma C3, poderia ser uma ideia, ele tomaria o bispo, né? E ficar no compar de bispos. Então, o A5 é para defender o bispo, para que não tenha essa ideia. Então, agora ele ameaça tomar em C3, sem que perca o bispo de B4. Então aqui jogou E4, atacando o cavalo toma, B toma C3, tirou o bispo para E7, e a estrutura ficou
igual, podemos dizer assim, estrutura dos peões, eu me refiro, né? Mas as brancas têm um pouquinho mais de espaço. Novamente, a mesma coisa que eu comentei da partida anterior, né? O computador prefere levemente aqui as brancas devido a essa questão do espaço. Então aqui veio bispo E2, roque, bispo F4. Esse lance é para evitar ideias de ativação da torre aqui pela coluna B. Então bispo A6 para oferecer troca. Toma, tomou de torre. Torre D1 ataca a dama, dama B6, roque. E a dama vem para B5. Aqui é claro que o Nakamura não vai trocar as damas, né? O computador diz que esse lance, inclusive, ele pode ser feito, mas do ponto de vista humano, eu duvido muito que alguém tomaria essa dama aqui, porque juntaria os peões, né? Então ficando com estrutura até melhor que estruturar as brancas. Então aqui o Nakamura tira a dama. Então vem bispo C5, C4 ataca a dama, tirou a dama para B7, bispo E5. A ideia aqui é tentar enfraquecer a estrutura das pretas, tentar forçar aqui um F6, que vai acabar acontecendo na partida. Veio dama E7, dama D3, F6. É difícil suportar uma peça em E5 desse jeito, né? Então é um lance que ela acaba sendo meio que forçado, né? E a gente vê que as peças das pretas, elas estão tanto quanto descoordenadas, né? A posição das brancas ela é mais harmônica. Então aqui veio bispo D6, bispo toma, dama toma, torre toma. E o Nakamura aqui ele tem uma leve vantagem devido a que a torre está mais ativa, né? Mas nós vamos ver que o Caruana ele entende essas posições e ele não vai ficar com a torre passiva, né? A grande questão aqui seria essa torre passiva em A6, tendo que defender um peão. O Nakamura aqui ele está com essa vantagem leve por causa dessa questão da torre mais ativa. Mas o Caruana vai sacrificar o peão para ativar as peças. Então ele joga torre B8 e após torre toma E6. Torre B2, ele trocou um peão, que agora ele tem um peão a menos, por aqui atividade peça, pela atividade da torre aqui em B2. Isso é muito importante, pessoal. Finais de torre é muito importante que você ative a sua torre. Então aqui vem torre E7. O Nakamura faz a mesma coisa, ativa a torre aqui na sétima. Então aqui vem torre B6. Por que não tomar o peão? Se toma o peão, o grande problema aqui é que após um lance como torre D1, ameaça mate. E após defender o mate, por exemplo, jogando H5, agora as brancas podem jogar simplesmente H4 e filtrar as duas torres na sétima, e aí a posição vai ser muito vantajosa. Então é importante, aqui no caso, quando estava depois de torre E7, é muito importante conseguir contra-atacar essa ideia. Então por isso que aqui o Caruana joga a torre de A para B6, porque caso venha agora a torre D1, ele joga a torre B1 trocando as torres. Porque ele crava a torre e troca. Então, essa que é a ideia. Então, aqui o Nakamura joga a torre A7, atacando o peão. O Caruana toma. H3. A mesma coisa que eu comentei da partida anterior. Vamos dar um arzinho pro rei, né? Quem nunca levou mate na oitava é porque ele tá jogando pouca partida de xadrez. Ainda não jogou o suficiente. Mas, provavelmente, assim que vocês conseguirem jogar mais partidas, vocês vão levar mate na oitava. Então, aqui jogou H3. Então, vem H5. E esse é um erro decisivo. A ideia é que novamente deveria ser jogar a torre de A para B2, para quando a torre tentar ir lá ameaçar mate, ter a ideia de torre B1. Essa é a ideia. Tinha que ser essa a ideia, né? Mas aqui o Caruana jogou H5, veio torre D1 e agora não tem como evitar a infiltração da torre. Mas é claro que o Caruana, provavelmente, né, ele viu esse lance e ele acreditou que com a atividade que ele ia conseguir também, colocando as duas torres dele na sétima, ele conseguiria uma igualdade. Mas nós vamos ver que isso não acontece, porque depois de torre D8 cheque é H7, a torre vem de D para D7 e agora ameaça tomar com cheque em G7. E isso faz toda a diferença. Então aqui vem torre por F2, torre por G7 cheque, H8. E aqui nós vamos ver que agora o Nakamura está ficando praticamente ganho já. Aqui ele joga torre H7 cheque, que não é o lance mais preciso. O lance que o computador ele gostaria de fazer aqui era tirar a torre desse jeito, ou até mesmo tirar o rei, para que não tenha nenhum tipo de problema. Mas eu diria que são lances bem difíceis, né? O primeiro lance que o computador, por exemplo, jogar rei H1
para quando vier cheque, jogar rei H2 é um lance muito difícil. Torre H7 cheque é um lance muito mais humano, rei G8. Torre de A para G7 cheque, rei F8. E aqui, o computador ele começa a dizer coisas que não fazem muito sentido, né? Ele está sugerindo voltar a torre para F7 cheque de novo, para o rei vir para G8, aí jogar outra torre dando cheque. Olha, foi que mais ou menos o que aconteceu também. Essa galera, pessoal, joga lances assim incríveis, né? Eles entendem muito de xadrez, né? Por exemplo, aqui, se rei é 8, a grande questão seria torre B7, né? E aí a posição tá completamente perdida, né? Vai levar mate agora. Então, depois de torre F7 cheque, rei G8, torre de H para G7 cheque, rei H8, a posição parece que não mudou muito, mas mudou, né? Porque agora teria à disposição dele o lance torre G3, que ele jogou aqui torre G6, que é um lance muito bom também. O computador aqui gostava que fosse jogado torre G3. Por que desse lance? A ideia agora é tentar ameaçar mate assim. Essa é a ideia que o computador quer, que ele está sugerindo. Então, por exemplo, aqui, um lance como torre de F para D2, aí torre cheque, rei aqui, torre cheque. Isso aqui obriga o rei a vir para H6, porque se o rei voltar para H8, toma aqui. É o típico lance de computador, né? O computador vai e volta, tendo mais ou menos as mesmas ideias, né? Muitas vezes ele repete o lance e depois muda de ideia. Porque aqui, por exemplo, depois de rei H7, torre toma C6, está caindo todos os peões, né? Para evitar o tema de mate aqui, teve que entregar 2 peões aqui. Mas o Nakamura jogou torre G6. Esse lance não é tão preciso porque o rei acaba encostando na torre, né? Como se a torre ali da sétima sair de mau jeito. Então aqui vem torre F4. Ele joga aqui torre de F por F6. Após as trocas e rei G7, o Caruana conseguiu ativar levemente o rei. Mas assim, pessoal, é uma vantagem muito grande do Nakamura. Ele não vai deixar essa partida escapar, né? Muito provavelmente aqui ele já está completamente ciente que ele está ganho. Então, Vitor toma C6, torre C2, e alguém pode comentar assim, o que esse mestre nacional aí tá falando, assim, uma posição com 2 peões a mais, é claro que o Nakamura sabe que tá ganho. É que, pessoal, finais de torres não são tão simples, né? Não são tão simples assim. Vocês vão perceber que ainda tem algumas coisas. Mas assim, quando eu digo que ele tá ciente que tá ganho, é que ele sabe ganhar, obviamente, mas assim, tá longe de ser um final simples. Por exemplo aqui, torre C5. Veio o rei para G6. Torre toma A5. Torre toma C4. Torre E5. H4. Aqui, se vocês quiserem pensar, qual o plano para vencer aqui? Qual é o plano das brancas? Pessoal, o plano aqui para vencer, basicamente nós vamos levar o rei para atacar o peão. Só que esse peão, ele vai cair às custas desse. Esse peão a gente não consegue tomar ele sem perder o nosso peão de G. Ou a gente consegue trocando, né, jogando G3 e trocando. Ou a gente consegue chegando com o rei em G4, levando o cheque aqui, tomando e ele tomando em G2. Que é o que vai acontecer na partida. Depois nós vamos ter que converter essa posição. Então, aqui ele joga F2, vem torre cheque, F3, torre cheque, rei G4 e ele faz o plano. Torre G3 cheque, rei toma e torre toma G2. E agora nós temos que pensar num novo plano, porque agora esse rei branco aqui, ele está cortado. Se esse rei não sair da coluna H, esse peão também não vai a lugar nenhum. E aí, como que a gente ganha agora? O Nakamura aqui vai fazer um plano interessante de novo. Ele joga torre F5, a ideia é cortar esse rei para que ele possa avançar o peão. Se ele conseguir avançar esse peão aqui sem o rei preto conseguir encostar no peão, já é um grande trunfo. Né? Além disso, ele vai conseguir tentar ideias de trocar a torre também. Então aqui vem torre G1, mantendo o rei cortado, torre F4. Agora ameaçou a torre G4, que ganha na hora. Então vem torre A1, rei G3, torre cheque, rei F3, torre F1 cheque, rei E3. Claro que não dá para trocar as torres, então torre A1 cheque, rei D4, torre A1. E a ideia é dar cheques laterais. Se a gente tiver 3 colunas entre o rei e a torre, que é o caso aqui, ó, existem 3 colunas aqui. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Se a gente conseguir 3 colunas entre a nossa torre, que está defendendo, e o rei do adversário,
É uma posição onde as brancas não conseguem evoluir muito. Vamos tentar evoluir só com o rei para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se eu jogo o rei, cheque. Se eu não conseguir esconder esse rei, ó, se eu não conseguir passar esse rei para esconder ele, eu não consigo evoluir. Então vamos dizer que aqui, cheque. 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 Então aqui eu não consigo evoluir. Não dá para evoluir aqui, pessoal. Por exemplo, o lance é assim. Agora bastaria a torre se afastar de novo. E cheque isso aqui, ó. De novo agora. Nós temos aqui 3 filas que equivalem às 3 colunas, né? Então são sempre esses cheques que incomodam. Então vamos voltar aqui. Depois de torre A1. Então o Nakamura aqui ele precisa dar um jeito de esconder esse rei. Então ele joga aqui torre F5. A ideia é dar essa casa pro rei. Ele desistiu de vir aqui por esse lado, né? E o Caruana aqui ele vai facilitar um pouco a vida do Nakamura. Ele joga torre H1 primeiro, ataca o peão, torre F3, torre A1 de novo, o plano é continuar dando cheques laterais, H4, torre cheque, rei E5, torre cheque, rei F4, torre H5, rei G4 que ataca a torre volta para E5, torre F4 defende. E esse é o problema. Esse rei H6 aqui, ele não foi um lance muito preciso. Porque agora o Nakamura vai ganhar acesso à casa F5 no futuro. Então era melhor tentar ficar com esse rei por aí. Tentar manter o máximo possível aqui o rei do Nakamura sem poder avançar, né? Então aqui jogou rei F3, voltou rei para G6, veio rei para E3, torre A5, torre cheque, rei F6, torre G5, oferecendo troca. Veio para torre para A1, torre F5 cheque, rei G6, H5 cheque, H6, E5. E aqui, pessoal, a posição está completamente acabada, né? Aqui o Caruana já abandona. Qual que é o plano aqui? O plano aqui é chegar com o rei em F6. Por isso que era interessante manter o rei por aqui. Que agora o rei consegue se escapar aqui dos cheques e ir para F6 e o peão consegue avançar. Por exemplo aqui, vamos dizer que começasse os cheques. Não adianta, né? Porque a gente sobe o rei, cheque, sobe o rei, cheque. Sobe o rei, cheque. Sobe o rei, cheque. Vem para F6, cheque. E6. E aqui a gente consegue o que a gente quer. Aqui, inclusive, o computador está dando mate em 11, por exemplo. O plano aqui é muito simples. A gente vai avançar o rei, avançar o peão, avançar o rei, avançar o peão e fazer dano. Então vamos dizer que torre A8, que é o lance que o computador diz que é o que demora mais para perder. Então é 7. Torre G8 é o lance que o computador diz que como mais resistente. Torre G5, ataca a torre. Se você tomar, vai levar a dama, né? Então temos que tirar a torre daqui. Torre E5, ameaça promoção. O computador diz que tem que jogar torre E8, rei F7, atacar a torre. E após. Aqui o computador está dizendo torre G8, né? Vamos dizer torre H8, muito melhor, né? Muito mais humano. É 8 dama, tem que tomar. Rei toma. E aqui acabou, né, pessoal? Aqui, por exemplo, o rei toma. E aí é só a gente dar um mate para a torre, né? Assim, tem várias formas de dar esse mate para a torre aqui. Umas, por exemplo, torre G8, né? E depois traz o rei e vai dar mate. Uma vitória, assim, fantástica do Nakamura. É uma freguesia do Caruana aí. O Caruana, com as peças pretas, ele tem perdido bastante pro Nakamura. Então vamos ver agora só as últimas 2 partidas que a gente ainda não viu. Já mostro para vocês aqui a nossa partida do nosso líder do torneio, o incrível Javokhir Sindarov. As pretas contra Andrei Zipenko. Andrei Zipenko jogou C4, veio E6, G3, D5, bispo G2, cavalo F6, cavalo F3, bispo D6. Essa é uma ideia que não é muito típica, mas ele pode ter uma ideia de E5, E4, pode jogar C6 e ficar mais ou menos numa posição padrão aqui. É uma ideia para tentar tirar o jogador das brancas aqui de preparação. Então veio o Roque, D4, cavalo C6, outro lance aqui que é um lance de preparação, com certeza. A ideia é fazer um E5 em algum momento. E caso venha C5, bispo E7, depois B6, a posição das brancas não é grande coisa. Então veio cavalo C6, veio E3, torre A8, cavalo aqui D2, A5, B3 para desenvolver o bispo, A4 para quebrar a estrutura de peões. Aqui a gente vê como o Sindarov está jogando de forma bem enérgica, bem ativa. Ele está muito confiante, né? Depois de fazer o tanto de ponto que ele fez, eu também estaria confiante. Então aqui veio bispo B2, bispo B4. A ideia é que ele quer jogar A3, mas se jogar A3, bispo C3 aqui. Então ele joga bispo B4,
que impede a casa C3 ser usada pro bispo. E aí ela ameaça A3 de novo. Então bispo B4, veio A3 agora para evitar esse A3 aqui por parte das pretas. Então ele troca, toma de dama. Sobrou com um bispo super mal aqui. Ele ainda vai conseguir um plano para trocar esse bispo de casa branca. Joga cavalo A5, dama C2, bispo D7. Aqui veio torre de F para C1. Ele jogou D, toma C4, cavalo toma, bispo C6 e pronto, né? Vai conseguir trocar os bispos também. Vai conseguir trocar o bispo defensor aqui do roque e deixar as brancas com o bispo mal. Claro que isso tem um preço, né? É muito difícil a gente conseguir o que a gente quer sem pagar um preço. Aqui o preço vai ser um peão. Cavalo toma A5, bispo toma G2, rei toma G2, dama D5 cheque, rei G1, torre para A5 e tá caindo peão de C7, né? Então vem aqui dama por C7, joga H5 e a ideia, jogar H4, H3 e mate. Ou jogar cavalo G4, né? Que tem ideias muito agressivas aqui. Essa torre pode passar também para ataque por aqui, caso precise. Então aqui, eu diria que as brancas já tem que se preocupar bastante. O ex-penco aqui vai achar uma forma de secar o jogo, jogando dama E5, que ataca a dama se não quiser trocar, levando para uma posição com peão a menos, vai ter que sair defendendo a torre. Então aqui veio dama D8, dama C7, oferece de novo, troca aqui de damas e ataca novamente a torre. Então teria que jogar dama D5 ou dama A8, né? Dama A8 é um lance que você não quer fazer, porque você acabou de sacrificar um peão. Então a dama vai ficar totalmente passiva lá em A8. Então na partida jogou dama D5, veio dama E5 de novo, dama D8, dama C7, dama D5 e empate por tripla repetição. Com esse resultado, o Sindarov abre 2 pontos de vantagem para o Caruana e também para o Nishigiri, que com a vitória de hoje também encosta no Caruana, ficam os dois com o mesmo número de pontos. E vamos ver a última partida do dia, que a gente ainda não viu, que é a partida entre o EI e Matias Bluebal. O sempre sólido Matias Bluebal. Veio o EI, jogou aqui E4, veio E5, cavalo C3, cavalo F6. Uma linha que o EI já jogou, né, nesse torneio. Então, bispo C4. Aqui, pessoal, dá para jogar o que a gente chama de Frankenstein Drácula, né? Que é essa linha com cavalo também E4. Essa aqui é a Frankenstein Drácula. É uma linha que tem complicações assim gigantes, né? Por isso que chama esse nome aqui. Tomar aqui é 4. Qual que é o problema aqui da Frankenstein Drácula, né? É que se você joga, por exemplo, cavalo toma E4, aqui dama H5, ameaça mate, né? Que agora tem ação aqui. Então teria que jogar cavalo D6. E aqui tem uma linha muito interessante que é aqui você jogar bispo B3, cavalo C6, cavalo B5, que ataca o cavalo. Se o cavalo sair aqui, você vai levar mate. Então tem que jogar G6, dama F3. Aí aqui, uma linha possível F5, dama D5, ameaça mate de novo, caso o cavalo saia. Então aqui tem que jogar dama E7 ou dama F6. Leva esse cheque, rei D8, cavalo toma. B6, seguido de bispo B7. E joga essa posição. Eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal que tá, assim, a aula mais engraçada da história. Que é exatamente essa posição onde eu, contra os meus alunos, a gente fica debatendo o que é melhor. A posição das brancas aqui, que vai ter uma qualidade a mais, ou a posição das pretas com essa massa de peões centrais aqui. Esses dois cavalos apontando aqui pro centro, né? Para tirar essa setinha. E essa ação do bispo, da dama. Então, assim, caso vocês queiram se aprofundar nessa ideia, é só assistir esse vídeo aqui do canal, que ele tem mais de 1 hora, onde a gente debate exatamente esse tipo de ideia. Da Frankenstein Drácula aqui. Então veio bispo C4. Claro que o Matias Bluebal, sempre sólido, não vai jogar Frankenstein Drácula nunca, né? Eu acredito que jamais ele faria isso. Aqui ele joga cavalo C6. Então veio D3, bispo B4. Veio cavalo F3, D5. Peão toma, cavalo toma. Roque, bispo toma C3. A gente vai começar a ver simplificações, né? Então B toma C3, bispo G4. Torre A1, roque. Bispo D2, bispo H5. A4 ganhando espaço na ala da dama. Pegar 8 para poder jogar F5 em algum momento. Então A5 ganhando ainda mais espaço. Torre B8, bispo B5. Volta o cavalo para E7. Torre A4 passando para o ataque. Então vem dama D5. Bispo C4 ataca a dama. Dama D6. Bispo C1. A ideia é jogar um bispo A3 em algum momento. Então veio F6. O computador não gosta. Bispo A3 ataca a dama. Dama D7.
bispo B5, o computador também não gosta desse lance. Então aqui veio torre de F para D8. Torre H4, atacando ali o bispo. Bispo F7. Trocou, tomou de dama. D4 abrindo o centro, bispo G6. A6 ele quebrando a estrutura na da dama. Então dama D6 veio. Bispo D3. Trocou, tomou de dama ameaçando mate. H6 defende. Toma em B7, tocou. G4 para jogar G5. O EI aqui vai para as cabeças, né? Tava tentando atacar. E G8, veio torre H5. Veio dama D7. Interessante que o computador ele diz que dá para jogar G5, né? Incrível, né, esse lance. Eu jamais diria que dá para jogar G5 aqui, né? Mas o computador diz que dá para jogar. E contra esse lance, joga torre de H para E4 e segue a vida com esse peão a menos aí. Um lance completamente não humano, né? Então aqui jogou torre H5, dama D7, H3, dama F7, dama E4, dama D5, voltar dama para E2, torre E8, C4 ataca a dama, dama F7, dama E4, toma em C4, sacrificou em H6, um lance brilhante, mas pessoal, é um brilhante que não tem ataque, né? Então assim, é um brilhante, vamos ver o que acontece, né? Então, toma, dama G6 cheque, F8, dama toma, G8, dama X6 cheque, F8, dama F6 cheque, G8, dama G6 cheque, F8, dama por H6 cheque, não quer empatar, G8, dama cheque, F8, dama cheque, G8 cheque, passou o cavalo para G5, interessante, todos nós pensávamos que ia repetir posição, né? Mas ele não repete, né? Então aqui veio o cavalo toma D4, toma cheque. Claro que se joga H8, né? Tem mate aqui com dama H7 mate, né? Em 1. Mates Blue Brown jamais vai errar isso. Então vem F8, cheque. G8, cheque. F8, dama H6, cheque. Agora o rei foge pro outro lado. Mas aí leva a torre também assim, cheque. Rei D8, cheque. Rei D7. Mates Blue Brown tá tendo que se defender também de forma brutal aqui, né? Dama G7, cheque. Rei D8, dama F6, cheque. Rei D7. Dama cheque, rei D8, dama cheque. E repetiu, pessoal. Depois de tudo isso, né? Podemos dizer assim, um empate lutado com um brilhantismo ali, mas meio que sacrificou para depois empatar, né? E quais são os resultados de hoje, então, pessoal? 2 pontos de vantagem para o Sindarov. Deixa aqui nos comentários se vocês acreditam que ainda há esperança para algum outro jogador que não seja o Sindarov, né? Na minha opinião, acho que já pode entregar o título já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, dê o like, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.